lição 12 da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Algumas observações sobre a segunda declinação. Essa lição, apesar de ser uma lição mais ou menos curta, não ser muito longa, ela é muito chatinha porque tem um monte de informação sobre palavras irregulares da segunda declinação. Então vejamos. Número 73. O genitivo singular da segunda declinação pode aparecer às vezes com dois i. Isso ocorre quando a palavra já tem um i no radical, ou seja, quando no nominativo termina em ius ou em ium. Vejamos alguns exemplos aqui. Flúvios, que significa rio, tem por radical fluvi. E como o genitivo da segunda declinação é i, essa palavra fica, no caso latino, fluvii. É claro que no nominativo e no vocativo plural o mesmo fenômeno se opera, aparecendo ainda dois i também no dativo e no ablativo plural. Porque no nominativo e no vocativo plural termina como no genitivo singular, né? Fluvii. E no dativo e no ablativo, que termina em is, também vai aparecer dois is. Então ficaria fluvis, fluvis, fluvis. Vamos ver outros exemplos aqui. Núncios, nunci, vicários, vicari, ímpios, impi, filhos, fili, auxilium, auxili, proelium, proeli e etc. Em tais palavras, os dicionários costumam indicar os dois i do genitivo. Então, por exemplo, no dicionário provavelmente vai aparecer núncios i. Para maior segurança, vejamos a declinação de um desses nomes, tendo o cuidado de pronunciar destacadamente os dois i nos casos citados acima. Então, no singular, nominativo fluvius, vocativo fluvie, genitivo fluvii, dativo fluvio, ablativo fluvio, acusativo fluvium. E no plural, nominativo fluvii, vocativo fluvii, genitivo fluviorum, dativo fluviis, ablativo fluviis, acusativo fluvios. Número 74, também muito importante, porque tem várias palavras irregulares aqui. A palavra Deus, Dei, que significa Deus. Agnus, Agni, que significa cordeiro. Ou Agnus, Agni. E Chorus, Cori, que significa coro, tem vocativo igual ao nominativo. Então, ao invés de a palavra terminada em us, segunda declinação, ao invés de o vocativo terminar em e, como é o normal das palavras, essas terminam como o nominativo. Então, Deus, tanto no nominativo quanto no vocativo, fica Deus. B. Filhos, fili, que significa filho, tem o vocativo singular irregular, fili. É irregular porque o vocativo terminaria em e, singular, mas no caso de filhos, fili termina em o vocativo singular, termina em i, fili. C. Os nomes próprios em ius, de i breve, no nominativo, terminam no vocativo em i longo. Então, Demétrios, Demetri. Os nomes próprios em ius, de i longo, no nominativo, terminam no vocativo em ie, com i longo. Então, Darius, Darie. D. Além da irregularidade observada no vocativo da palavra, a palavra Deus apresenta outras irregularidades. Vamos declinar, então, essa palavra, esse nome, Deus. Singular. Nominativo Deus, vocativo Deus, genitivo Dei, dativo Deo, ablativo Deo, acusativo Deum. No plural. Então, observa que no plural tem várias formas aqui, né? Nominativo di ou di, raramente dei. Vocativo di ou di, raramente dei. Genitivo deorum ou deum. Dativo dis ou dis, raramente deis. Ablativo dis ou dis, raramente também deis. Acusativo deus. Di, dis são as formas preferidas na prosa.
Letra E. Alguns nomes têm geralmente o genitivo plural em vez de orum. Então, sestercius, sestercium, modius, modium, decemvir, decemvirum. Outros, a exemplo de Deus, têm o genitivo plural em orum ou em Liberi, que significa meninos no sentido de filhos, pode ser liberorum ou liberum, faber, obreiro, e socius, aliado, tem genitivo plural em nas expressões praefectus fabrum, comandante dos obreiros militares, e praefectus socium, comandante dos aliados. 75. Não sei se o aluno notou, talvez vocês tenham notado isso, que a desinência do dativo e do ablativo plural é igual na segunda e na primeira declinação. Então, se você consultar lá a sua tabelinha, você vai ver que tanto na segunda quanto na primeira declinação, o dativo e o ablativo no plural, eles terminam em is. Ao mesmo tempo que isso facilita decorar a segunda declinação, sugere observar o seguinte: o dativo e o ablativo plural de filia, filiae, que é filha, né? Então, quer dizer, é uma palavra da primeira declinação, né? Terminação no genitivo em ae, filia, filiae. O dativo e ablativo plural fica filis. Mas o dativo e ablativo plural de filius, filii, que é uma palavra da segunda declinação, significa filho, é também filis. Então, como é que você sabe se você está falando filhos ou filhas, quando a palavra está no dativo ou no ablativo? Como saber distinguir uma palavra da outra? Então, em tais casos, o latim adota para a primeira declinação a desinência abus, para o dativo e ablativo plural. Então, ficaria a palavra da primeira declinação, que é, no caso, filia, filiae, ficaria filiabus, para haver a distinção se você está falando filha ou filho. Então, mas e caso não haja perigo dessa confusão? Né? Se perigo de confusão não houver, poder-se indiferentemente empregar filiabus ou filis. Por exemplo, duabus filiabus ou duabus filis. Por quê? Porque duabus denota por si tratar-se de nome feminino, filia, filiae. Então, a palavra duabus, se não me engano é duas, né? Duas filhas, ela já indica que se trata de um nome feminino. Outras palavras que podem trazer essa confusão e seguem essa irregularidade nos casos citados. Então, aqui tem duas tabelas, uma da primeira declinação, outra da segunda. Da primeira declinação temos essa lista de palavras aqui, ó. Anima, animae, que significa alma. Então, no dativo e ablativo plural ficaria animabus. Dea, deae, que significa deusa, deabus. Filia, filiae, filha, filiabus. Liberta, libertae, livre, libertabus. Famula, famulae, servas, famulabus. Nata, natae, filha, natabus. Mula, mulae, mula, mulabus. Equa, equae, égua, equabus. Asina, asinae, jumenta, burra, asinabus. E agora palavras da segunda declinação que também podem apresentar esse problema. Animus, anime, espírito, animes. Deus, dei, Deus, diz ou deis. Filhos, fili, filho, filis. Libertus, liberti, livre, libertis. Famulus, famuli, servo, famulis. Natus, nati, filho, natis. Mulus, muli, mulo, mulis. Equus, equi, cavalo, equis. Asinos, asini, burro, jumento, asinis. Muito obrigado e até a próxima lição.